Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo aos novos inscritos. Muito obrigada por estarem aqui, sejam muito bem-vindos. Quem já estava aqui também, continuem aqui. Muito obrigada por todo o apoio. Hoje vão ter os episódios 7 e 8 de Sinais de Afeto. Ainda essa semana eu pretendo postar os episódios 9 e 10 e depois os episódios 11 e 12. Fazer o possível para postar tudo ainda essa semana para que eu possa focar em novos resumos. Eu quero trazer novos resumos para vocês. Eu também quero um microfone novo porque eu sei que esse aqui não é dos melhores e eu quero melhorar o áudio também. E por fim eu cometi 2 erros no momento que eu tava fazendo o resumo. Em um momento eu falei que a Yuki faz uma carta de recomendação e não é recomendação, é apresentação. E tem uma hora também que eu falei que o Oshi queria pegar um pão de batata, mas não é pão de batata, é pão de curry. Então eu peço por favor que vocês relevem esses 2 erros. Inscrevam-se e deixem o seu like. Episódio 7 de Sinais de Afeto. O nome do episódio é Deixa eu te apresentar pra minha namorada. O episódio começa com Itsumi mandando uma mensagem pra Yuki falando que ele primeiro vai pro Camboja. No metrô ela se pergunta se ele já chegou e ela desejou que ele tenha uma boa viagem. Yuki pensa que quer logo viajar com ele e para isso ela vai se esforçar para conseguir um trabalho, porém ela encontra vários desafios, como as pessoas que fazem a entrevista com ela ficam de máscara, então ela não consegue ler os lábios e acaba que ela fica recebendo resposta negativa de todos os processos que ela participa. Voltando de um dos processos, ela vê uma cafeteria que a amiga dela, Madoka, falava que queria muito trabalhar. A amiga se esforçou e finalmente conseguiu trabalhar nesse lugar, então Yuki pede para ela algumas dicas sobre o processo. Enquanto isso, ela sai com o Rin. A amiga fala que o trabalho tá bem difícil e o que pergunta se ela começou a trabalhar também. Rin fala que sim, que começou a trabalhar numa corretora de imóveis e que tá bem corrido, e aí a gente vê um pouco da rotina dela e também vemos um colega de trabalho que aparentemente tem algum interesse em Rin. E o nome dele é Tsujimura. Ela pergunta se Yuki já conseguiu arrumar um trabalho, mas Yuki fala que não. Ela pergunta quando Itsumi vai voltar, Yuki fala que ele ainda vai passar por vários países. E Rin fala que deve ser legal ter um namorado que viaja pro exterior. E Yuki se pergunta se ela pode chamar Itsumi de namorado, e Rin fala que claro que ela pode. Madoka dá algumas dicas pra Yuki, pede pra ela fazer uma carta de recomendação e Yuki continua procurando o trabalho. Porém, mesmo com todos os esforços, Yuki ainda assim não consegue arrumar um trabalho, até que em um momento, quando ela tá pensando que isso tá muito difícil, Oshi manda uma mensagem pra ela falando que a irmã dele voltou e que vai ficar um tempo. Então Yuki vai até a casa de Oshi para poder rever sua amiga. O nome dela é Miu e Yuki fala que elas estudavam língua de sinais e brincavam juntas. E foi aí que começou a minha enganação, porque a irmã de Oshi, a Miu, ela fala que a cor de cabelo da Yuki tá muito bonita. Ou seja, o cabelo da Yuki não é rosa, ela pinta o cabelo de rosa. Por mais que nos flashbacks ela tivesse o cabelo marrom, eu não imaginava que ela pintasse o cabelo, porque nos animes os personagens têm o cabelo de outras cores. Mas, de fato, a Yuki, ela pinta o cabelo, e não é só ela que faz isso. Oshi fala pra irmã usar sinais, só que a irmã fala que esqueceu a maioria e pede pra Oshi traduzir pra ela. Então ela começa a conversar com Yuki e Oshi vai traduzindo. Depois de conversarem por um tempo, a irmã de Oshi fala que ele é incrível, que ele continua estudando linguagem de sinais e pergunta se ele não vai falar isso pra Yuki. Ela manda uma mensagem pra Yuki perguntando se Yuki tá apaixonada, e Yuki pergunta como é que ela percebeu, e ela fala que é óbvio porque Yuki tá mais fofa. E se ela precisar de alguém pra consultar, pode falar com ela. Ela também diz pra Oshi que tá torcendo por ele e fala pra Yuki que vai voltar a treinar linguagem de sinais e vai embora. Quando ela vai embora, Yuki pergunta por que Oshi continuou estudando linguagem de sinais, e ele diz que acha que é porque ele quer ser intérprete. Yuki fala que isso é demais, porque geralmente quem se interessa mais por isso são mulheres. E Oshi faz uma coisa que eu acho muito fofinha, que ele cobre a boca e fala mais, me elogia mais, ele quer que a Yuki elogie ele mais, eu acho muito fofinho. Depois, Oshi pergunta se Yuki tem visto Itsumi. Ela fala que sim, e ele pergunta se Yuki tem ficado na casa dele. Porém, ele pergunta isso de cabeça baixa, e Yuki se pergunta com que expressão ele tá perguntando isso. E ela responde que ela não dormiu na casa de Itsumi. E ele fala que não gosta de pensar que um esquisitão tá se aproveitando da deficiência de Yuki. Depois nós vemos Emma no trabalho dela e ela tá suspirando porque Itsumi não responde as mensagens dela. Depois de conversar com a colega de trabalho sobre isso, ela acaba voltando ao trabalho. Depois disso nós vemos Yuki conversando com Itsumi, ele manda fotos da viagem e pede pra ela mandar um vídeo com linguagem de sinais pra ele poder estudar. Yuki pensa que depois envia esse vídeo pra ele e ele fala que foi meio corrido antes da viagem, mas um brinde à relação dos dois. Ele pede pra ela avisar se tiver algo que ele faz que incomoda ela. E ela pede pra ele não encostar na barriga dela de novo, como ele tinha feito no episódio anterior. E ele pergunta em outros lugares, e ela fala que em outros lugares tudo bem.
Ele fala que vai cuidar bem dela e que quando voltar vai arranjar tempo pros dois. E que ela pode grudar nele, e Yuki pensa que o céu do mundo dela está ficando maior, que ele não para de crescer. Ela pede pro Itsumi voltar logo porque ela quer vê-lo. Depois de um mês que o Itsumi foi embora, ele manda uma mensagem pra Yuki avisando que ele voltou e perguntando se ela quer almoçar, então ela sai correndo pra encontrar com ele. Quando eles finalmente se reencontram, o Itsumi pergunta se pode abraçar a Yuki, e ela diz que tudo bem. Isso é uma observação que o cabelo do Itsumi também não é branco, ele também pinta o cabelo e fica bem claro nesse episódio porque a raiz do cabelo dele tá crescendo e a raiz do cabelo dele é preta. Mesmo sendo só um abraço, Yuki fica com vergonha e pede pra Itsumi sentar em um lugar para eles poderem se abraçar. Porém, quando ela fecha os olhos para o abraço, ele dá um beijo nela. E aí ela percebe que ela acabou lendo errado os lábios dele, que ele falou beijo, só que ela leu abraço. E esse foi o primeiro beijo da vida de Yuki. Depois disso, Itsumi age naturalmente e Yuki fica se perguntando como é que ele consegue agir naturalmente depois disso. Pensa que ele ficou mais bronzeado, que parece até mais alto e que parece que o coração dela vai explodir, mas no caminho ela tenta ficar calma antes do almoço. Yuki fica muito feliz de almoçar com Itsumi e pensa que está pegando ele só pra ela. Ele paga o almoço e Yuki fica se sentindo um pouco mal e pensa que ela tem que arrumar logo um emprego. Depois disso, eles vão a um parque e Itsumi fala que quer apresentar Yuki pra um dos amigos dele, que é o Shin. Ele lembra pra Yuki que ela já tinha visto Shin quando ele estava bêbado lá no bar. E ele quer apresentar ela pra Shin antes de apresentar ela pra todo mundo. Ele pergunta se pode ser agora, mas Yuki fala que está com um pouco de medo. E ele pergunta se é por causa do aparelho auditivo e ela fala que sim. Então ele fala pra ela esquecer, mas no fim Yuki acaba insistindo para que ele apresente ela pra Shin. Ele fala que vai pegar na mão dela e se caso ela quiser ir embora é só ela apertar a mão dele. Quando eles chegam, Yuki fica bem nervosa, se pergunta como é que vai ser a reação de Shin, e quando ele abre a porta pra nossa surpresa, ou nem tanto, o cabelo dele também não é da cor que mostrou no início, ele também pinta o cabelo. Shin pergunta quem é Yuki e Itsumi fala, deixa eu te apresentar pra minha namorada. Shin fica impressionado e aí o episódio acaba e nós já iniciamos o episódio 8. O nome do episódio 8 é Um Passo e ele começa de onde o outro tinha parado. Então Itsumi apresentou Yuki pra Shin. Shin pergunta se ele já tinha visto Yuki em algum lugar e Itsumi fala que ele viu ela no bar, mas ele estava bêbado. E Shin pergunta se eles querem entrar. Itsumi pergunta se Yuki quer entrar. E Shin fala pra ele não perguntar isso na frente dele. Eles entram na casa de Yoshi. De Yoshi não, de Shin. Eles entram na casa de Shin. E ele tem vários CDs e Yuki fica olhando impressionada. E Itsumi começa a dizer que a coleção de Shin aumentou. Ele pergunta o que é que Yuki gosta de escutar. Mas Itsumi fala que Yuki não escuta desde que ela nasceu. E Shin pergunta como é que eles fazem pra se comunicar. E Itsumi explica que é através dos sinais e da leitura labial também. E aí Shin acaba lembrando do dia que Emma falou que Itsumi estava estudando linguagem de sinais e fala que agora tá tudo explicado. Shin pergunta quem chamou quem pra sair e Itsumi fala que foi ele e Shin fala que não esperava que ele fosse arrumar uma namorada agora e que achava que ele fosse namorar alguma estrangeira. Itsumi fala que ele também não achava que ia entrar em algum relacionamento tão cedo, mas desde que ele conheceu Yuki, até quando ele saía com Kyoya e Rin, ele dava um jeito dos dois ficarem sozinhos. Shin pergunta se Yuki consegue ler os lábios dele, ela fala que sim, e ele pergunta se ela se apaixonou por Itsumi. Yuki pensa que ainda não tinha falado isso pra Itsumi, mas aí ela faz o sinal, que eu acredito que é o sinal dizendo que ela se apaixonou por ele. E Shin fala que não conhece o sinal, mas entendeu perfeitamente o que é que o sinal queria dizer. Shin fala que vai contar pra Emma porque ela não aguentaria ouvir isso de Itsumi e se pergunta como é que ele vai minimizar o estrago. Que desde o colégio Emma sempre foi louca por Itsumi e ele não sabe se ela vai conseguir superar. Itsumi pergunta o que é que Shin vai fazer e Shin fala que eles já são amigos há tanto tempo e isso confirma a minha teoria de que Shin é apaixonado por Emma. Ele diz que nada que ele diga ou faça vai mudar isso, nada vai mudar o relacionamento que eles têm. Ele fala que já esperou há tanto tempo e isso não vai mudar. E o que pensa que eles devem estar falando de algo sério, então ela prefere não ler os lábios deles. Quando eles vão sair, Shin fala que o cabelo de Itsumi já tá com a raiz grande, fala pra ele passar depois lá onde ele trabalha pra poder tingir, e ele fala que as coisas podem ser complicadas pra Yuki, mas que ele vai ficar torcendo e Yuki agradece. Yuki fica aliviada, ela pensa que estava muito nervosa, mas que Shin parece ser uma pessoa legal, e Itsumi pergunta se ela ficou nervosa e ela faz um sinal pra nervoso. E aí Itsumi pergunta se Yuki leu errado os lábios dele na hora que ele beijou ela, que era beijo, mas ela acabou lendo o abraço, e ela fala que sim. Ela pergunta se esse foi o jeito dele dar boas-vindas, mas ele fala que não, é porque ela tava parecendo um bichinho fofinho. E ele fala que se isso assustou ela e pegou ela de surpresa, agora eles vão começar a fazer um sinal. E aí ele belisca a bochecha dela e fala que sempre que quiser beijar ela, ele vai fazer isso.
e se ela quiser beijar ele é só ela fazer a mesma coisa. Ela fala que isso já é demais pra ela e ele diz que eles têm todo o tempo do mundo. Shin liga pra Kyoya pra falar que ele conheceu Yuki, e Shin pergunta pra Kyoya se agora ele pode investir em Ema. Kyoya fica impressionado, fala que finalmente, e Shin fala que ele achou que uma hora ou outra Itsumi e Ema iam acabar ficando juntos. Kyoya fala que duvida muito disso e acha que no fundo Ema está esperando por Shin, e Shin fala que é disso que ele duvida muito. Depois disso ele manda mensagem pra Ema e pergunta quando é a próxima folga dela porque ele quer conversar com ela. Quando voltam às aulas, Yuki fica bem animada e nós vemos Oshi com os dois amigos dele, que são o Batanhan e o Mitoki, e eles têm um diálogo que eu acho engraçado, que é o Oshi reclamando que o Batanhan pegou o último pão de batata e ele queria, ele fala pra dividir, mas Oshi não quer dividir com ele, e aí o Mitoki fala pra o Oshi parar de ser infantil porque senão ele vai ser virgem pra sempre. E aí eu achei engraçado esse diálogo, enfim. Oshi fala que Mitoki também precisa crescer e eles falam pra ir logo porque senão eles vão se atrasar pra aula. Depois disso, nós vemos Ema indo até o trabalho de Shin pra poder fazer o cabelo e ela pergunta se ele lembra do dia que ele fez o cabelo dela no telhado da escola. E ele fala que ele não poderia esquecer disso e a gente tem um flashback de como é que eles se conheceram. No flashback é o primeiro dia de aula com o Itsumi e as meninas ficam todas impressionadas dizendo que ele parece um príncipe, que ele é muito bonito. Shin costumava sempre comer na parte de cima da escola e um dia quando ele chega lá, o Itsumi tá lá e pergunta se não tem problema e o Shin fala que não. Eles se apresentam, ele fala que o nome dele é Iryushin e o Itsumi fala que o nome dele é Nagi Itsumi. Alguns dias se passam, o Shin vê que as amigas de Ema brigaram com ela e quando ele vai lá no terraço novamente, o Itsumi não tá lá e Ema acabou indo lá pra procurar por ele. Quando ela chega lá, Shin tá escutando música. Ela fala que ele ainda usa fone com fio e ele fala que o som assim fica melhor e eles ficam escutando música lá no terraço. Ela fala que a música é boa, passa um tempo e aí ela percebe que tá perto da hora de voltar pra aula, então ela vai embora. No dia seguinte, ela leva um CD pra Shin, pede pra ele ouvir, ele agradece de um jeito meio seco e ela reclama e diz que é por isso que ele não tem muitos amigos, e ele fala que ela também ultimamente não tem muitos amigos. Emma fala que ela não quer mudar só pra se encaixar, então ela decidiu ficar um tempo sozinha. Mas pra ele deixar isso pra lá e ouvir o CD. Quando ele chega em casa, ele escuta a música e pensa que não sabia que ela gostava desse tipo de música. E os três passam os seus dias juntos, porém Emma sempre com aquele interesse em Itsumi e Shin nunca falando o que ele sente. E aí nós temos o flashback do dia que ele fez o cabelo dela lá no terraço da escola, que eles estão só os dois, e ele pergunta se ele pode tocar no cabelo dela, ela diz que sim, e ele fala que o cabelo dela é muito bonito, e ela fala que cuida muito bem do cabelo, e ele faz um penteado nela. Ele fala que tá treinando pra ser cabeleireiro, e Emma fala que ele pode ficar com o CD que ela deu pra ele no outro dia. Ele pergunta se ela gosta do Itsumi, e ela fala que sim, e ele fala que ela falou sem nem hesitar. Ela fala que fica chamando ele pra sair, mas ele sempre recusa e que no dia que ele chegou na sala, ela pensou que o príncipe dela tinha chegado. Que ela nunca foi de esperar muito dos meninos, mas que ele bateu direto no coração dela. Ela fala que percebeu que Shin também é muito popular e que ele deve ter tido várias namoradas, mas ele fala que não. Depois, Shin pergunta pra Itsumi por que é que ele não namora com Emma, que ela é uma garota bonita, legal e que ele não vai arrumar outra pessoa como ela. Itsumi responde que ele não tá interessado nesse tipo de coisa agora. E aí, como ele falou isso, Shin pensa que em algum momento ele vai estar interessado em Emma, e aí por isso Shin nunca falou sobre o que ele sentia. Shin pensa que não importa o quanto ele ame Emma, ele nunca vai ser páreo pra Itsumi, então ele acaba começando a namorar com outra garota. Um dia, enquanto os três estão no terraço, a namorada de Shin vai lá e reclama com ele e fala que ele sempre tá junto com Itsumi e Emma e que ela sabe que ele gosta de Emma porque ele tá sempre olhando pra ela. Shin fica numa situação totalmente embaraçosa e não sabe o que fazer, então ele fala que Emma é a única pessoa por quem ele nunca vai se apaixonar. E Emma se pergunta por que é que ele tinha que atacar ela assim, que ele é um babaca. O flashback acaba e ele acabou de arrumar o cabelo de Emma, ela fala que o cabelo tá lindo, que ele é um mestre em deixar ela bonita e espera que o Itsumi repare no cabelo dela. Ele tenta falar que o Itsumi tá namorando, mas ele acaba não conseguindo. Depois nós vemos Yuki na escola, anotando tudo das aulas. E Rin pergunta se ela gostou dos novos anotadores, e Yuki fala que eles são muito gentis e que ela ficou aliviada. Rin pede desculpa por não estar conseguindo ajudar tanto, mas ela fala que o terceiro ano tá muito puxado. Itsumi aparece e Rin fala que tem um tempo que eles não saem juntos, e Itsumi pergunta pra Yuki se ela quer fazer uma viagem para aprender linguagem de sinais, no caso pra ela ensinar pra eles.
E o que fala que quer muito, e aí o episódio acaba. Ainda essa semana vão sair os episódios 9 e 10 e depois os episódios 11 e 12 que encerram o anime. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!